Estamos de volta com o Sport Wesb. Daqui a pouquinho a gente vai falar os resultados do PAN, que o Alvino não gosta muito. Não é que eu não gosto, gente. Ele não gosta. Vocês viram na semana passada que ele falou mal do PAN e tudo mais, mas a gente vai comemorar o PAN aqui hoje, tá combinado? Vamos comemorar. Vai comemorar o PAN aqui hoje. Mas antes a gente tem... Vamos falar de coisa local, vamos falar de coisa rural, vamos falar de coisa de várzea. Campeonatos municipais, campeonatos aqui regionais, locais, amadores de Vitória da Conquista. Pois é, gente, muito jogo rolando no fim de semana pelo Campeonato da Zona Rural. Bahia, Duas Vendas e Gama ficaram no 0-0. O Periquito venceu o Brasil por 1-0, mesmo resultado da vitória do Cachoeira das Araras em cima do Bate-Pé, da derrota do Cruzeiro para o Pau Ferro e da derrota do Ribeirão para o Braga. Bahia, Poço Verde e Campo Formoso empataram em 3-3. O Batuque venceu o Juventus por 2-0. O Dantilândia foi goleado pelo Palmeiras por 4-1. Lagoa José Luiz venceu o Lagoa Dantas por 3-0, desafio das Lagoas aí. E o São Sebastião venceu o Roseira por 3-1. Pelo Campeonato do Guarani, o Pax venceu a Ponte Preta por 2-0 e o Guarani perdeu para Nossa Senhora Aparecida por 3-0. Por fim, tivemos as disputas pelas vagas na semifinal do Campeonato Municipal, gente, tá chegando a final aí. O Maru venceu o Vila da Conquista por 1-0 e a Ponte Preta venceu o Vila Nova por 3-0. Agora o Maru enfrenta o Santos e a Ponte o Moicana. Vai, Maru! Galera, sabe quem arbitrou muitos desses jogos há alguns anos atrás? Mesmo. Nosso querido Marielson. Nós tivemos uma conversa muito legal com ele, que é o principal nome da arbitragem de Vitória da Conquista e um dos principais nomes da arbitragem nordestina. Vamos conversar um pouquinho com Marielson, o nosso árbitro. Põe na tela. Boa noite, hoje vamos conversar com o árbitro conquistense Marielson Silva, que está atuando aí no Campeonato Brasileiro. Vamos conhecer um pouquinho de sua história. Então, Marielson, como que começou você a arbitrar, a estar mesmo nessa profissão? Boa noite a todos. Na realidade, todo garoto, o objetivo dele é ser um jogador de futebol, é um sonho. E comigo não foi diferente. Eu comecei querendo ser jogador de futebol, treinando na escolinha de Piolho, né? E posteriormente comecei a treinar na escolinha do meu pai, na escolinha de Paulo e Claudir. E aí na escolinha do meu pai foi que começou essa vocação da arbitragem, porque meu pai tinha muitos alunos na época e ele não tinha condições de colocar os garotos para treinar e ao mesmo tempo apitar o treino. Então o que ele fazia naqueles garotos, que a gente chamava na época de fraldinhas, ele colocou para mim apitar esses jogos, os treinamentos, e aí vai criando vocação. Como é apitar no Campeonato Brasileiro? Fala pra gente aí, há uma preparação maior? Sem dúvida, o Campeonato Brasileiro ele requer mais um desempenho físico muito mais forte, então eu tenho uma rotina diária de treinamentos rigorosos, inclusive a própria CBF ela repassa através do seu educador físico. Passa para a gente uma planilha, que nós temos que seguir essa planilha, a gente tem que dar um resultado para eles. A cada 30 dias a gente devolve essa planilha com todos aqueles treinamentos que foram feitos para que haja novas mudanças. Então, há uma exigência maior, sem dúvida. Tanto o Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, Copa do Brasil, a CBF procura colocar um padrão nas suas competições e nós, árbitros, temos que seguir. Nós sabemos que os árbitros ainda enfrentam dificuldades, com desrespeito, recebem xingamentos. E você, como faz lidar com esse tipo de comportamento? Olha só, antes as pessoas tinham um ditado que dizia assim, isso faz parte do futebol brasileiro, Mas isso tem mudado. Esse ano, inclusive, a CBF, através da comissão de arbitragem, ela se tornou mais rigorosa nesse sentido. Os jogadores tinham essa mania de realmente contestar a arbitragem. A gente sempre fala assim que era a única autoridade que era contestada, que era o árbitro de futebol. Então, isso daí nós estamos impondo. Então, hoje o jogador existe um diálogo com o árbitro, sim, mas a partir do momento que eles passam do limite, aí nós temos que puni-los. Teve algum jogo que marcou, que ficou gravado em sua memória? Sem dúvida, foi em 2012, que foi Santa Cruz e São Paulo, pela Copa do Brasil, onde eu enfrentei o meu maior público, foram 54 mil torcedores no Arruda, foi o maior público até hoje atuante, e que eu tive a oportunidade de atuar em um jogo, e marcou por todo o contexto. Foi o jogo onde o Rivaldo recebeu uma homenagem, ele estava jogando no São Paulo nessa época. E aí, quando eu entrei no estádio, o estádio balançava, Eu olhava para todos os lados
e tricolores. Aí eu não sabia quem era torcedor do São Paulo, quem era torcedor do Santa Cruz, porque as duas equipes são tricolor. Então, eu olhava e falava, caramba, sou eu que estou aqui, sou eu que vou comandar essa partida. Então, para mim, foi o jogo que me marcou e, sem dúvida nenhuma, foi um dos jogos que, sem dúvida, alavancou ainda mais a minha carreira. Então, muito mais sucesso para você, Marielson. Obrigado, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, é sempre um prazer. Hoje sou um árbitro CBF, busco ser um árbitro FIFA, né, que é o topo da arbitragem, e estou trabalhando, estou buscando meu espaço e peço a Deus que realmente isso possa acontecer. Caroline Pimenta para o Esporte UESB. Agora, vamos de PAN, né, Ingrid? Vai lá. Chegou ao fim nesse domingo o Pan-Americano e o Brasil subiu ao pódio 141 vezes. Em terceiro lugar, no quadro geral de medalhas, foram 41 ouros, 40 pratas e 60 bronzes. Os destaques dessa última semana foram o ouro do basquete masculino, ouro para as equipes de handebol feminino e masculino e ouro também para o futebol feminino. A equipe de futebol masculino ficou com o bronze. O Esporte UESB vem acompanhando o PAN e como já dissemos várias vezes, judô, canoagem, ginástica e atletismo são outros esportes que também trouxeram muitas medalhas pra gente. Então, parabéns ao desempenho dos atletas no PAN. A gente sabe, né, de tudo que o Albino falou na semana passada, mas parabéns. Parabéns pelo Brasil, terceiro colocado, né, em número de medalhas, no quadro de medalhas, né? Só lembrando que o Pan-Americano são apenas 43 países, nos Jogos Olímpicos são mais de 200 países. Só lembrando que no Pan-Americano, forças como os Estados Unidos, Canadá e até mesmo Cuba não levam suas primeiras equipes para os jogos, até mesmo o Brasil, o vôlei não foi, o César Cielo não foi, né? Muita gente boa não foi também pelo Brasil. Por isso que eu digo, gente, não vamos nos iludir com um terceiro lugar, com 40 e tantas medalhas de ouro. A realidade de uma Olimpíada é muito diferente de um Pan-Americano. Nossa possibilidade na Olimpíada, mesmo estando dentro de casa no ano que vem, é tentar ficar entre os 10 primeiros no quadro de medalhas. E isso com muito esforço, contando com medalhas que não seriam normais fora do Brasil. Então nós contamos e esperamos que isso aconteça, mas não vai acontecer isso que a gente viu no PAN nas Olimpíadas. Por isso que eu digo, não vamos nos iludir com os Jogos Pan-Americanos, mas está de parabéns toda a delegação brasileira. Sabe quem está de parabéns também? O cabelo do Alexandre Pato. Alexandre Pato fez gol de cabelo ontem e está no Emoção do Rádio de hoje. Põe na tela. Encosta acima do teto, ele levanta na boca do gol para a testa do meio e a zaga para Renato, para a perna esquerda, mandando de coro. Já pede na esquerda, o lançamento vem pra ele, Carlinhos desceu, vem embora pelo setor esquerdo, flanqueou, levou com tudo, vai cruzar na boca do gol, Pato de cabeça, gol! Do São Paulo! De cabeça, tirando completamente a ação do goleiro, excelente Fábio, cruzamento do Carlinhos pedido na esquerda, o Pato entrou numa velocidade impressionante, se posiciona acima do teto, ele levanta na boca do gol para a testa do meio e a zaga para Renato, para a perna esquerda, mandando de coro. Gente, um gol fácil desse era o tamanho do meu cabelo, fazia gol do meio do campo. Próximo bloco tem Brasileirão pra você, não sai daí.